Por último, mas não menos importante, Vasco manobrando para ficar com o Ryan por mais tempo, para completar enorme redução na diferença das cotas de televisão entre os times do Rio de Janeiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, Bastidores, Finanças e Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre as cotas de televisão para clubes cariocas. Esse assunto tem rendido bastante nos últimos dias por conta das reclamações do Flamengo. O rubro-negro está revoltado de ter perdido cerca de 100 milhões de reais por ano. O BAP é quem tem batido nessa tecla, inclusive indo à justiça para bloquear as contas e receitas dos times que compõem a Libra. Pois bem, essa reclamação do Flamengo se dá porque a diferença que ele tinha, por exemplo, em relação aos times cariocas, ela praticamente inexiste. Na temporada passada, o Flamengo faturava uma média de 274 milhões de reais, contra 125 milhões do Botafogo, 109 milhões do Vasco e 93 milhões de reais do Fluminense. Você soma o que os outros três faturavam e dá quase aquilo que o Flamengo sozinho ganhava. A soma de Botafogo, Vasco e Fluminense era só 53 milhões de reais maior do que aquela que o Flamengo tinha. Já para 2025, esse cenário mudou radicalmente. O Flamengo tem 204 milhões de reais de receita de TV com o Campeonato Brasileiro, contra 194 milhões do Fluminense, 190 milhões do Botafogo, 189 milhões do Vasco da Gama. Importante registrar que a partir desses times ainda temos o Palmeiras com 179 milhões de reais e o São Paulo com 167 milhões de reais. O Flamengo, segundo o BAP, perdeu 500 milhões de reais ou meio bilhão em 5 anos, uma perda de mais ou menos 100 milhões de reais por temporada. Hoje a briga do Flamengo é para que ele consiga um acréscimo de pelo menos 30 milhões de reais, que lhe permitiriam ter uma condição melhor do que a dos concorrentes. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você sabia que o Cruz Maltino tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco? Pois é, meio surpreendente esse número, né? O Vasco soma 35 gols marcados na era Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, contra 33 gols de Palmeiras e Flamengo. Confesso que fiquei bem surpreso com a estatística. O Mirassol aparece como o quarto melhor ataque, 29 gols marcados nesse período que compreende a chegada do Fernando Diniz até hoje. O grande problema do Vasco não é marcar, mas sofrer gols. O Vasco tem também nesse período a quarta pior defesa. Foram 19 rodadas e 30 gols sofridos. Só o Fortaleza com 36 gols, o Red Bull Bragantino com 32 e o Vitória com 31 sofreram mais gols do que o Vasco de Fernando Diniz. Só para completar sobre o Cruz Maltino, registrar que com a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira, o Vasco chega a 12 jogadores chamados para a seleção no século XXI. Para te falar sobre o Vasco, que pretende renovar de novo o contrato de Ryan. Talvez você se lembre, a última renovação aconteceu no mês de abril desse ano, quando ele passou a ganhar 500 mil reais por mês e teve seu contrato estendido até dezembro de 2026, multa rescisória de 40 milhões de euros, certo? Pois bem, a ideia do presidente Pedrinho é aumentar o tempo de contrato até para evitar qualquer tipo de problema na próxima temporada. Se ele não é vendido por agora e não renova o contrato, a partir de julho do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato para ir embora. O Vasco também pretende aumentar a multa rescisória, que hoje é de 40 milhões, para algo na casa de 50, 60 milhões, dando ainda mais segurança e tranquilidade para o clube. O Ryan ganha porque passa a ter um salário ainda maior do que o atual. O Cruz Maltino cogita dar ao Ryan um dos maiores salários do elenco. Só para arrematar, é importante lembrar que todo esse barulho por um atleta de 19 anos de idade tem tudo a ver com um assédio vindo do exterior. Tottenham, Barcelona, Nottingham Forest, entre outros, já demonstraram a intenção de contratá-lo. De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham virou favorito, disposto a pagar até 30 milhões de euros pelo jogador. Que a comissão de arbitragem da CBF entende que o Brasileirão de 2025 tem menos erros impactantes do que o Brasileirão da temporada passada. Enquanto isso, a CBF decidiu realizar uma reunião de emergência com os árbitros da primeira divisão nessa terça-feira na sede da entidade. Buscando já reforços para a temporada de 2026, o Vasco já fica atento ao mercado. E, segundo o site Bola VIP, o Vasco tem interesse na contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro.
O Vasco que cresceu na temporada aí com o Fernando Diniz e está aí almejando uma vaga na próxima Libertadores e já começa a se planejar para a próxima temporada, né? Então o reforço aí de Guilherme Arana seria já um primeiro passo e uma mudança muito significativa aí no elenco do Vasco para a próxima temporada. O lateral esquerdo não passa por um bom momento no Atlético, ele até deu uma recente declaração após a vitória contra o Sport de que ele vai permanecer, de que é muito grato ao clube e que não está fazendo um corpo mole lá. Tem sido muito cobrado, mas o atleta aí possa ser que seja negociado ao fim da temporada. Segundo o Jorge Nicola, ele está avaliado na casa de 5 milhões de euros e vamos ver aí se o Vasco realmente vai trazer o lateral esquerdo para a próxima temporada. Já use o espaço para comentário para deixar a sua opinião e falar aí, né, se seria um bom reforço para o Vasco da Gama.